Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso dos Mamonas Assassinas. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Os Mamonas Assassinas, comumente abreviado como Mamonas, foi uma banda brasileira de rock cômico formada em Guarulhos em 1995 pelos músicos Dinho, Bento, Inoto, Samuel Reoli, Júlio Razak e Sérgio Reoli. A banda surgiu após uma mudança de visual e estilo da banda Utopia, formada pelo Inoto e os irmãos Reoli em 1989. Eles ficaram em atividade desde 1995 até 1996. A origem foi Guarulhos, em São Paulo. Misturando o pop rock com o brega, heavy metal, forró e até mesmo música mexicana e vira, os Mamonas Assassinas se tornaram um fenômeno na década de 90. O único álbum gravado pela banda, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 3 milhões de cópias no Brasil. O sucesso, porém, durou cerca de 7 meses. Em 2 de março de 1996, os integrantes foram vítimas de um acidente aéreo fatal sobre a Serra da Cantareira quando voltavam de uma apresentação em Brasília. Mesmo após 27 anos da tragédia, o legado dos Mamonas Assassinas continua vivo e no próximo dia 28 a banda terá sua trajetória retratada no filme Mamonas Assassinas, O Impossível Não Existe. Passando aqui para falar para vocês, que o filme ele foi lançado no dia 28 de dezembro de 2023. Já a cinebiografia, vale ressaltar, não abordará a tragédia, mas sim as várias tentativas frustradas do grupo para conseguir mostrar que poderia ser a próxima grande banda do país. Antes da estreia da produção, relembre quem é quem na banda que conquistou o coração dos brasileiros e faz parte da história do Brasil. Lembrando, gente, que atualmente, no dia que eu estou postando este vídeo, já tem 2 anos que o filme foi estreado no cinema. De Utopia a Mamonas. Embora os Mamonas Assassinas tenham feito sucesso no ano de 1995, a história da banda é muito mais antiga, iniciada em março de 1989. Na ocasião, o Sérgio Reis de Oliveira, o Sérgio Reoli, conheceu o Maurício Inoto quando começou a trabalhar em uma empresa de máquinas de escrever. Maurício, ao saber que o Sérgio era baterista, decidiu apresentá-lo ao seu irmão Alberto, o Bento Inoto, que era guitarrista. Os dois logo fizeram amizade e decidiram formar uma banda. Até aquela época, o Samuel Reis de Oliveira, o Samuel Reoli, irmão de Sérgio, não se interessava por música, mas como alguns ensaios aconteciam em sua casa, logo passou a tocar baixo elétrico. Assim surgia o grupo Utopia, que tocava covers de bandas famosas de rock como Legião Urbana, Titãs e Paralamas do Sucesso. Aponta o Eduardo Bueno em Mamonas Assassinas, blá blá blá, a biografia autorizada. Em 1990, a banda Utopia se apresentou no Parque Secap, um conjunto habitacional de Guarulhos, na Grande São Paulo,
e quando o público solicitou o cover de Sweeter Childer O Mini, do Guns N' Roses, nenhum deles sabiam a letra e acabaram sendo salvos por Alexander Alves, o Dinho, que também não sabia, mas conquistou o público com sua performance e improvisação. O Utopia havia ganho um vocalista. Ainda naquele ano, o tecladista, o Márcio Araújo, entrou na banda. Por não conseguir conciliar a sua vida acadêmica com o hobby, porém, ele acabou não ficando muito tempo com o conjunto e é lembrado por muitos como o Sexto Mamonas. O último integrante a entrar no Utopia foi o Júlio César Barbosa, o Júlio Razek, amigo de Dinho. O Júlio o ajudava nas canções covers em inglês e ainda servia como percussionista. E além disto, resgata a matéria da época de São Paulo quando necessário, que Júlio também realizava o conserto de fios e cabos dos equipamentos da banda. Nos meses seguintes, a banda Utopia passou por uma reformulação. Ao notarem que as brincadeiras e paródias que faziam nos ensaios eram bem mais aceitas pelo público, o grupo acabou mudando seu estilo musical, adotando ares mais cômicos. Assim, com a ajuda dos produtores Rick Bonadio e Rodrigo Castanho, os músicos gravaram em outubro de 1994 duas canções: Mina, Minha Pitulinha, que viria mais tarde a ser conhecida como Pelados em Santos, e Roboque Gay. A partir daí, o Utopia deixava de existir e passava a se chamar Mamonas Assassinas. Nome de duplo sentido foi escolhido após várias sugestões dadas pelos integrantes, e os nomes iam desde Os Cagaceiros de Teu Pai e Tangas Vermelhas até Coraçõezinhos Apertados e Um Rapadazé. Em abril de 1995, os Mamonas Assassinas fecharam um contrato com a gravadora EMI e em maio os integrantes partiram para Los Angeles para gravar o único álbum da banda, Mamonas Assassinas, que foi lançado no dia 23 de junho de 1995. Dinho, vocalista, 24 anos. Nascido em Irecê, na Bahia, em 5 de março de 1971, Alexander Alves Leite, o Dinho, se mudou para Guarulhos com os pais quando tinha apenas 2 meses de vida. O Dinho, ele começou a cantar ainda na infância no coral infantil da igreja. Desde essa fase da vida, já era conhecido pelo seu carisma e irreverência. Quando completou o 2º ano do 2º grau, o Dinho decidiu abandonar os estudos, repercute o portal Som 13. O vocalista conheceu os outros integrantes da banda Utopia quando o grupo se apresentou em Guarulhos em julho de 1990. Dinho tinha apenas 24 anos quando a tragédia vitimou os Mamonas Assassinas. Bento Rinotto, o guitarrista, 25 anos. Filho de Shizu e Toskili Inotti, Alberto Inotti, o Bento Inotti, nasceu em Itaquacetuba em 7 de agosto de 1970. Seu contato com a música aconteceu aos 14 anos, quando ele ganhou seu primeiro violão. E anos depois foi presenteado pela mãe com uma guitarra vinda do Japão, o que lhe fez ter uma paixão e dedicação maior pelo instrumento. Único dos Mamonas Assassinas a ter frequentado a universidade cursando física por alguns períodos, o Bento foi um dos fundadores do Utopia ao lado do Sérgio Reoli em março de 1989. Ele tinha apenas 25 anos quando faleceu. Sérgio Reoli, baterista, 26 anos. Nascido em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, em 30 de setembro de 1969,
O Sérgio Reis de Oliveira era apaixonado por bateria e se inspirava em grandes bandas nacionais e internacionais, como Barão Vermelho, Red Hot Chili Peppers, Titãs, Rush e Paralamas do Sucesso. O Sérgio, ele era um dos fundadores do Utopia, banda que iniciou com o Bento, que era irmão de um de seus colegas de trabalho em uma empresa de máquina de escrever, tido como um dos maiores piadistas do grupo, e ele tinha 26 anos quando morreu. Júlio Hazek, tecladista, 28 anos. O Júlio César Barbosa nasceu em Guarulhos em 4 de janeiro de 1968 e, embora tímido em sua infância, o Júlio era visto como um mini gênio, segundo a biografia de Eduardo Bueno. Afinal, aos 4 anos, ele já havia aprendido a ler e escrever e também ficou conhecido por sempre terminar as atividades escolares antes dos colegas e usar o tempo livre para conversar enquanto os outros estudavam. Fã de sertanejo raiz, ele ganhou uma viola de seu pai quando pequeno, mas ele trocou o instrumento por um tecladinho anos depois. O Júlio conheceu o Dinho através da amizade de sua irmã caçula com o primo do vocalista. O Júlio, ele começou como roadie na banda Utopia e virou tecladista do grupo após a saída de Márcio Araújo. Além do mais, ele se tornou o principal compositor dos Mamonas Assassinos ao lado de Dinho, e ele tinha 28 anos quando o acidente aconteceu. Samuel Reoli, baixista, 22 anos. Irmão mais novo de Sérgio Reoli, o Samuel Reis de Oliveira, nasceu em São Paulo em 11 de março de 1973. O Samuel, ele nunca gostou tanto assim da música e preferia desenhar aviões. Ele ainda trabalhou como office boy em uma fábrica de radiadores antes de seguir o rumo musical. O Samuel, ele só passou a se interessar pelo baixo quando o Sérgio e o Bento passaram a fazer ensaios em sua casa. Caçula do grupo, o Samuel tinha apenas 22 anos quando o acidente aéreo vitimou os Mamonas Assassinas em 2 de março de 1996. Muita gente fala sobre os Mamonas terem tido uma previsão sobre o acidente. E eu vou falar um pouquinho sobre essas previsões. A vidente Mãe de Ná foi a pessoa mais famosa a alegar ter previsto a morte dos Mamonas Assassinas, dizendo que ela via fumaça preta ao redor da banda em aparições na TV antes do acidente. Além dela, o próprio tecladista Júlio Hazek teve um sonho premonitório sobre um acidente aéreo e pessoas próximas à banda, como a namorada de Dinho e a filha do piloto, que também relataram pressentimentos. O Júlio Hazek, ele gravou um vídeo com o seu cabeleireiro, onde com expressão séria ele dizia ter sonhado que o avião caía, demonstrando sua preocupação. E as pessoas próximas dele, a namorada do Dinho, que teve um pesadelo, e a filha do piloto do avião também previu a queda, revelando um clima de apreensão antes da viagem fatal. Também tem o Dinho, que em um documentário o Dinho brincava sobre um avião quase cair e o combustível falhar antes de uma viagem em um tom irreverente que se tornou sombrio com o tempo. Teve também fatores reais do acidente, como erro do piloto. O piloto realizou uma manobra de arremetida incorreta e virou para a direita quando deveria ter virado à esquerda, possivelmente por erro de percepção ou cansaço. Também teve fadiga. O piloto enfrentava uma jornada longa, o que pode ter afetado a sua consciência situacional. Condições climáticas.
Havia neblina densa na Serra da Catareira, dificultando a visibilidade e regulamentação. A aviação atual possui regras mais rigorosas para táxis aéreos, o que dificultaria a ocorrência de um cenário similar hoje, com a presença de 2 pilotos e sistemas de segurança mais avançados. Brincar com tudo e com todos parecia uma missão dos Mamonas Assassinas, que alcançaram um sucesso meteórico no ano de 1995 no Brasil, após o lançamento do primeiro e único disco, recheado com músicas bem-humoradas sobre os mais famosos estereótipos brasileiros. Costumavam dizer que o gênero de suas músicas era sonrisal e em diversas entrevistas fazia questão de ser um motivo para os brasileiros sorrirem, sendo assim até o dia 2 de março de 1996, quando o avião que transportava o grupo se chocou com a Serra da Catareira, em São Paulo, levando todos os integrantes ao óbito imediato. O acidente aéreo, amplamente discutido em veículos de imprensa nacionais, foi alvo de uma infeliz coincidência e diversas passagens do grupo atribuíam ao humor e a piadas sobre a aviação civil desde antes das gravações do álbum que os tornou conhecido. A mais antiga que se tem registro ocorreu após a primeira viagem internacional do grupo em Los Angeles, nos Estados Unidos. Antecedentes ao fato. O selo EMI Odeon, responsável pelo lançamento do disco, fez questão de cuidar dos arranjos em estúdios estadunidenses, levando os rapazes para a Califórnia durante a produção. Ao retornar, não apenas agradeceu aos responsáveis pela viagem, como brincou agradecendo Santos Dumont, senão a gente estava indo mixar o disco a pé, escreveu o grupo no encarte do álbum de estreia. Com o sucesso ainda no ano da finalização do álbum, o grupo teve a agenda inteiramente preenchida com a contratação de shows em 25 estados brasileiros, tendo de reservar o serviço de táxi aéreo com um jato particular para os membros do conjunto. O momento da primeira viagem também virou alvo das gracinhas dos membros, principalmente do vocalista Dinho. Registrado em vídeo, o cantor brincou enquanto esteve no ônibus do aeroporto, no embarque e até mesmo quando a aeronave iniciou o voo. Ele disse: "Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugou e ele vai cair." Dentro do avião ainda interagiu com diversas vezes com o piloto, perguntando se ele tinha um CD do Ritchie Valens para reproduzir. Cantor este que criou a música La Bamba e faleceu aos 17 anos em um acidente aéreo. Últimas referências. Um dos episódios ocorreu em uma visita dos integrantes ao estúdio da antiga MTV no final de 95, participando do Top 20 Brasil, justamente na ocasião onde a música Vira Vira liderava o ranking de videoclipes nacionais. Perguntado sobre o sucesso no primeiro disco, os membros brincaram acrescentando que tratava-se do primeiro e último. A apresentadora Cuca Lazarotto questionou os rapazes, recebendo uma resposta de Dinho junto ao tecladista Júlio. "A gente vai tocar agora no interior e a gente vai de monomotor. Já ouviu falar em La Bamba?" A última referência, entretanto, partiu dos arquivos pessoais do cabeleireiro Nelson Lima, que era responsável por atingir o cabelo de Júlio até o seu último dia de vida, quando compareceu ao seu salão em Guarulhos para retocar a tinta vermelha antes do último show da turnê em Brasília. Visto que era a última visita antes da viagem do grupo para Portugal, que aconteceria no dia 3 de março, o Nelson preferiu gravar a visita em vídeo, registrando um presságio do Mamona que foi repercutido pelas notícias da TV. "Essa noite eu sonhei com um negócio. Assim,
Parecia que o avião ia cair, não sei, disse o Júlio. Vale destacar que o vídeo ganhou notoriedade após ter sido exibido numa matéria do Jornal Nacional da Rede Globo. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Hoje eu vim trazer pra vocês um caso que, assim, não é um caso que alguém matou, mas é um caso bem interessante de se conversar, né? Que é o caso da banda Mamonas Assassinas. Eles não eram da minha época, mas eu já ouvi algumas músicas da banda. Eu até gosto bastante. E é um caso bastante triste, né? Jovens perderam a vida num acidente. Jovens que iriam fazer sucesso mais do que já fazia. E é muito triste um caso assim, né? Além de ter tantas previsões, assim, que tanto pessoas próximas dos integrantes, tanto alguns deles, falaram coisas que seriam previsões de que o acidente iria acontecer. Muita gente acredita que algumas pessoas previram que esse acidente ia ocorrer. Outras não acreditam nisso. Mas fica a critério de cada um, a opinião de cada um também sobre o que vocês acham e acreditam sobre esse caso. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo, vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês.